semana, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, você vai ficar por dentro do treinamento sobre o plano de cargos e salários realizado pela Ordem. Os novos dirigentes da SMEC tomaram posse no último dia 5. A OAB Crato promoveu um curso sobre certificação digital. Cerca de 30 advogados e cidadãos resolvem seus conflitos diariamente na ouvidoria da OAB Ceará. Tudo isso no programa desta semana. Não perca! A OAB Ceará promove treinamento sobre o plano de cargos e salários. Novos dirigentes da SMEC tomam posse. OAB Crato promove cursos sobre certificação digital. Cerca de 30 advogados e cidadãos resolvem seus conflitos diariamente na ouvidoria da OAB Ceará. Tem também as dicas do OAB Prev Ceará, onde você define quanto quer contribuir por mês. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Nós começamos o programa de hoje com o quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana começamos a concretização de um grande sonho. Com a eleição do colega Marcos Vinícius Furtado Coelho para presidente do Conselho Federal da OAB, teremos dia 19, autorizado pelo presidente Marcos Vinícius, a presença da engenheira do Conselho Federal para avaliar conosco as sedes da OAB Ceará e os terrenos disponíveis para a construção. Nós poderemos construir um prédio onde CAAS, OAB e FESAC possam estar numa única edificação, permitindo um grande centro de serviços para a advocacia. Esta é a realização de um sonho, onde poderemos ter auditórios grandes, de 600 lugares, junto com auditórios menores, de 150, de 100 lugares, permitindo que vários eventos ocorram dentro do seio da advocacia, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. É nessa luta, é confiante nesse sonho, que recebemos o Conselho Federal e a ajuda, que será muito bem-vinda à concretização e à realização desta grande edificação para a advocacia cearense. Com o compromisso de defender o exercício da advocacia nos municípios do litoral leste do estado, a nova diretoria da subseccional da OAB de Aracati tomou posse no dia 29 de janeiro. A solenidade ocorreu na sede da subseção e reuniu advogados, autoridades e membros da sociedade local. Junto com a defesa das prerrogativas profissionais, a diretoria se comprometeu a investir mais na capacitação dos advogados. Nós estamos vendo que a subseção de Aracati passou por um problema muito sério de falta de juízes, né? Hoje estamos normalizando essa situação, mas em cidades ligadas à subseção, como Fortim e Capuí, estamos sem juiz titular. Isso já não se preocupa porque existe o chamado corte no orçamento que com certeza deverá prejudicar o contrato de novos juízes. E estamos pensando já começar a tomar atitudes preventivas, né? E conversar com o presidente Valdetário para ver junto ao tribunal o que está acontecendo e se esses juízes vão ser repostos para normalizar a atividade tanto em Capuí como em Fortim. Olha, esse próximo triênio nós temos que conseguir um espaço físico para construir a nossa sede. Porque o doutor Valdetário ele queria construir, mas no momento aqui no centro da cidade ninguém encontra terreno. Então por isso nosso desafio agora vai ser conseguir o espaço para construir nossa sede. Em seu discurso, o presidente da OAB Ceará destacou as realizações da subseccional e reforçou a importância de aprofundar a integração da ordem com a advocacia no interior do estado. Nós imaginamos que essa parceria OAB Ceará com a OAB Aracati trará novos frutos. Já falamos de novos embates para conquistar
a plenitude dos magistrados na região, ainda há comarcas sem magistrados, e acreditamos que inúmeras salas de apoio aos advogados surgirão dessa parceria. Os coordenadores de setores da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, participaram no último dia 3 de um treinamento sobre a metodologia a ser utilizada na elaboração do plano de cargos e salários da instituição. Na ocasião, os servidores receberam instruções de como preencher a elaboração de descrição de cargos, formulário que servirá de base para definições de salários. Os coordenadores que participaram do treinamento ficam responsáveis em orientar os demais funcionários no preenchimento de formulários. O treinamento foi intermediado pelo diretor executivo da Inovar e Consultoria Especializada, Eduardo Fonseca. De acordo com o diretor executivo, o projeto para a implementação do plano de cargos e salários da OAB Ceará está previsto para ser concluído em abril deste ano. A partir deste primeiro momento, Eduardo Fonseca orientou os principais gestores a organizar as informações sobre a descrição dos cargos junto aos demais servidores da OAB Ceará. Para o secretário-geral da OAB Ceará, Jarderson Cruz, esta iniciativa tende a valorizar os funcionários da OAB Ceará. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional número 37 de 2011, de autoria do deputado federal Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão, que acrescenta um novo parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal. A PEC 37 modifica a autorização constitucional que confere ao Ministério Público e a outras instituições o exercício da atividade de investigação criminal. E para falar sobre as consequências da PEC 37, nós recebemos agora em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Ceará, Dr. Ricardo Machado. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer. De início, eu agradeço o convite para participar e ter esta oportunidade, para a qual eu convoco o telespectador para que fique muito atento sobre este tema enfocado hoje, que é de muito interesse da sociedade brasileira. Doutor Ricardo, há quem afirme que a investigação por parte do Ministério Público viola o sistema acusatório, criando um desequilíbrio entre as partes. De outro lado, há quem defenda posição contrária, alegando que os elementos obtidos pelo MP acabam sendo submetidos ao contraditório perante o juiz. Qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz sobre o poder de investigação do Ministério Público? No nosso sistema acusatório, o particular, no caso o réu, pode promover a investigação. Ele pode contratar peritos para fazer contraprova dentro do processo. Ele pode contratar um detetive particular para formar a sua própria prova. Então é natural que o Ministério Público também, como titular da ação penal pública, possa fazer a investigação. Se a Constituição Federal deu ao Ministério Público esta grave missão, esta grave função de promover a ação penal pública, é natural que essa Constituição implicitamente tenha dado os instrumentos ao Ministério Público para o desempenho desta grave função. Ou seja, é como você determinar a um agricultor que deve plantar milho. Você tem que dar também ao agricultor a enxada para ele plantar o milho. Isso refere-se à teoria dos poderes implícitos. A teoria dos poderes implícitos. Mas eu vou além. Eu vou além. Não é só essa teoria que fundamenta o poder de investigação do Ministério Público. A própria lei, ao contrário do que dizem, autoriza o Ministério Público a fazer investigação criminal também. Temos aqui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, seu artigo 27, parágrafo único, diz o seguinte: no exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências, receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Ainda mais, a Lei Complementar número 75 de 93 dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, diz o seguinte em seu artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, realizar inspeções e diligências investigatórias. Está aqui. Apurações e diligências investigatórias. Está dando poderes ao Ministério Público para fazer investigação, no sentido mais amplo possível. A falta de uma lei regulamentando essa atividade investigatória é que o Conselho Nacional do Ministério Público e aqui o nosso Colégio de Procuradores de Justiça elaboraram, editando resoluções, criando os PICs, os procedimentos investigatórios criminais pelo Ministério Público.
Nós temos regulamentação interna, que são normas jurídicas. Aí dizem, mas não há lei regulamentando. Aí é uma questão de omissão do legislador competente para regulamentar. Mas que nós temos poderes com base na lei para promover investigações e apurações de fatos criminosos, aí temos, não há dúvida. Na prática, quais são as principais consequências que poderão advir com a aprovação da PEC 37? Olha, a sociedade ainda não se atentou bem, e é esse o nosso esforço para levar essa mensagem e chamar a sociedade para defender a sua própria causa. A República do Brasil será diminuída com a aprovação desta PEC. O Ministério Público não deve, e não deve mesmo, tomar conta de delitos menores, de delitos que envolvam questões de individualidade. O Ministério Público deve oficiar na área da macrocriminalidade, do crime organizado, principalmente aquele que assalta o cofre público, que os agentes detêm prerrogativas, que os agentes detêm poderes, são bem conceituados, em que os crimes se multiplicam e são às vezes transnacionais, ou seja, ultrapassam as fronteiras do próprio país. Exemplo dos crimes organizados. Neste tipo de crime que o Ministério Público deve atuar. E o Ministério Público não podendo mais atuar neste tipo de delito, a República será diminuída, o Estado Democrático de Direito será diminuído. Graçará a plena impunidade? Não. A plena impunidade não, seria excesso de nossa parte dizer isso, mas que ampliará e muito a impunidade em nosso país, ampliará. Por que é antirrepublicana esta PEC? Ampliando a impunidade, principalmente nesta seara do avanço sobre os cofres públicos, quem paga? A criança que precisa da escola, o doente que precisa do leito hospitalar, o que está se movimentando que precisa da boa estrada, os que precisam de mais segurança e o Estado tem o dever de prestar segurança, porque são mais recursos desviados nessa seara. Então o Ministério Público tem prestado ao longo dessas últimas 2 décadas, principalmente depois que foi editada a Constituição de 1988, um relevante serviço à República Federativa do Brasil, à sociedade brasileira. Não é justo, portanto, que o Estado brasileiro queira, justamente neste momento em que mais avança a criminalidade organizada, retirar os seus próprios poderes ou diminuir os seus próprios poderes de investigação, porque não será apenas o Ministério Público diretamente penalizado com esta PEC. Quais outros órgãos? Outros órgãos também não poderão promover investigações tipo o COAF, tipo a Receita Federal, tipo o INSS, tipo o IBAMA, tipo o Banco Central. Ou seja, hoje a tendência mundial é um sistema de investigação criminal cooperativo, em que vários órgãos, várias instituições interagem com o mesmo fim, porque cada uma dessas instituições tem as suas especificidades, as suas especialidades, ou seja, as suas expertises, conhecem os fatos financeiros, o fato tributário, conhece o fato criminal em si mesmo, as perícias. Então, é necessário que o Estado brasileiro diga um rotundo não a esta PEC 37, porque ela atenta contra os poderes do Ministério Público e, indiretamente, atenta contra o Estado Democrático de Direito e contra a República Federativa do Brasil. Doutor Ricardo, a PEC 37 está em qual fase agora? Ela foi aprovada numa comissão especial. É bom que se diga, esta PEC foi subscrita, a princípio, pelo deputado federal Lourival Mendes. Ele é deputado pelo PTdoB do Maranhão, é um ex-delegado de polícia e já foi investigado pelo Ministério Público. Esta PEC, como toda PEC, foi criada uma comissão especial para analisá-la, depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e essa comissão especial, formada por 16 deputados federais, dos 16, 6 são delegados de polícia, 6, é bom que se diga isso, ou seja, esta PEC nasceu com o vinco maléfico do mau corporativismo. É uma PEC corporativa, nós não temos dúvida disso. Por quê? A quem interessa isso? Em outros países o Ministério Público tem essa atribuição também de investigar? Olha, vamos começar pelos países de origem anglo-saxônica. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. As polícias judiciárias lá não são mais vinculadas ao poder executivo, ao governante. Elas são vinculadas ao Ministério Público. Por quê? Porque todo o esforço na área da investigação criminal,
que a polícia faz lá é em função, no primeiro momento, do Ministério Público, para formar o juízo dele se deve ou não determinar a denúncia, subscrever a denúncia contra determinada pessoa. Então, se é ao Ministério Público que compete receber, avaliar o resultado destas investigações, é natural que a Polícia Judiciária se vincule ao Ministério Público. Eu mesmo estive já visitando o Ministério Público no condado de Dade, lá em Miami, e vi o FBI no mesmo ambiente, operando em suas investigações sob a coordenação e o comando do Ministério Público. Isso seria o regime ideal, porque é ele o titular da ação penal pública. E em outros países também da Europa, essa tendência avança. O Ministério Público ou faz direta ou indiretamente investigações. E isso não vem de hoje. O Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, por exemplo, onde houve condenações dos nazistas por crimes contra a humanidade, crime de guerra, todas as investigações foram comandadas pelo Ministério Público. O Tribunal Penal Internacional, também as investigações são comandadas pelo Ministério Público. É uma tendência mundial. Apenas 3 países vedam de forma plena a investigação pelo Ministério Público, que é a Indonésia, Quênia e Angola. Uganda, aliás. Indonésia na Ásia, Quênia e Uganda na África. Então é um trio que existe no mundo que impede o Ministério Público de promover investigação criminal. E agora querem transformar esse trio em quarteto, incluindo o Brasil. Que vergonha. Doutor Ricardo, de que forma as pessoas podem se manifestar e apoiar esse movimento contra a aprovação da PEC 37, até em defesa do Estado Democrático de Direito? Olha, as redes sociais são hoje instrumentos vigorosos, no sentido do convencimento, no sentido da formação da opinião pública nacional. Há um abaixo-assinado eletrônico criado pelo Ministério Público de São Paulo. As pessoas podem acessar através do Facebook e subscrever este manifesto. Num segundo momento aqui, nós convocaremos também a sociedade para tomar parte das manifestações contra esta PEC 37. A princípio, nós pedimos a todos que navegam, principalmente aí pelo Facebook, que subscrevam esse manifesto do Ministério Público de São Paulo contra a PEC 37, porque nós iremos protocolizar esse manifesto em determinado momento no Congresso Nacional. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que os poderes de investigação do Ministério Público sejam mantidos em nome do Estado Democrático de Direito e abre espaço para suas considerações finais. Pois bem, o Ministério Público é obra coletiva do Constituinte de 1988. Ele foi criado pelo Estado brasileiro, mas não foi criado para o Estado brasileiro. Ele foi criado para a sociedade brasileira. Então, o Ministério Público é, por excelência, um órgão do povo brasileiro. E este povo brasileiro, a sociedade brasileira, precisa tomar este órgão às mãos e defendê-lo. Defendê-lo com o propósito de atingirmos um dia, nesta construção diuturna e coletiva, uma verdadeira República Federativa do Brasil. É essa a conclamação que nós fazemos neste momento à sociedade brasileira e, de resto, agradecer a você e a esta emissora de televisão mais uma vez a oportunidade. Infeliz. A internet é o meio mais difundido e com maior alcance para tudo o que se possa pensar em matéria de tecnologia nos dias de hoje. E para integrar-se a este ambiente, ainda não criaram nada melhor que o site. No caso do advogado, ainda mais, já que um site jurídico profissional pode manter suas informações atualizadas e visíveis por um incontável número de internautas. Associando-se a isso o fato de que a sociedade brasileira está em processo de crescimento na web. Nem dá para pensar em descartar esta publicidade, que hoje é barata, acessível, atualizada e extremamente profissional. A partir do momento em que você possui o site e o divulga para toda a rede de relacionamentos, a procura é consequente. Comece agora a tratar profissionalmente a sua publicidade virtual, através de um site jurídico profissional. Peça o seu em www.promad.adv.br. E a seguir, OAB Crato promove curso sobre certificação digital. O programa OAB na TV Mundo Jurídico volta já.
Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Crato, promoveu nesta quarta-feira o curso Certificação Digital, Teoria Geral do Processo Judicial Eletrônico. O curso tem o objetivo de possibilitar o conhecimento sobre os aspectos jurídico-teóricos introduzidos pela disciplina no processo judicial eletrônico. Os participantes tiveram aulas sobre introdução à certificação digital, pressupostos jurídicos do negócio do mundo digital, documento eletrônico e assinatura digital e infraestrutura de chaves públicas brasileiras e a medida provisória 2000/200/2001. Além disso, o curso também contempla o processo judicial eletrônico, com destaque aos principais dispositivos da Lei 11.419 de 2006 e a Resolução número 551 de 2011, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. O curso é realizado pela Associação dos Advogados de São Paulo e transmitido via satélite para a subseção do Crato. A OAB Ceará tem investido de forma significativa numa estrutura que vise facilitar o exercício da advocacia, seja através da criação de salas de apoio ou de investimentos em qualificação profissional. E para falar sobre as prioridades desta nova gestão, nós recebemos agora em nosso estúdio o vice-presidente da OAB Ceará, Dr. Ricardo Bacelar. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer, obrigado aí pelo convite. Faço os cumprimentos aí a todos do programa OAB na TV e para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, Ricardo, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse, ressaltasse aqui quais são as principais atribuições da vice-presidência da OAB Ceará. Certo. O vice-presidente, ele responde pela presidência na ausência do presidente, quando ele viaja, quando ele passa a presidência para o vice-presidente. O vice-presidente, ele é o coordenador de todas as comissões da OAB. Existem várias comissões temáticas, né, que tratam sobre os assuntos mais diversos: cultura, comunicação, saúde, direitos humanos, meio ambiente, etc. E ele é o presidente do órgão especial. Essa última modificação do regimento interno da OAB, nós criamos a figura da primeira, segunda e terceira câmaras, que vão julgar os processos disciplinares. E antes eram julgados pelo Conselho Pleno, né? Mas essa competência agora passou para a primeira, segunda e terceira câmaras. E o órgão especial, ele é a instância recursal desses processos disciplinares. O recurso vai para o órgão especial, aí tem um outro recurso final que seria para o Conselho Federal. Então, além disso, existem várias atividades dentro da própria diretoria, porque a diretoria delibera, né, sobre os assuntos mais diversos aí, tanto assuntos de orçamento, quanto assuntos de investimento, quanto as prioridades. E eu acredito aí que essa diretoria que foi eleita está muito afinada, né, e o grupo está muito assim focado no trabalho, né, todos assim muito dinâmicos aqui. E pretendemos aí, se Deus quiser, fazer uma boa gestão. Por falar em comissões, o senhor acredita que criar novas comissões é uma forma de democratizar o acesso do advogado à casa, abrir para a participação de todos? Inclusive eu entendo que a questão das comissões é importante quando você faz a OAB virar um polvo com vários tentáculos, que esses tentáculos eles chegam aí em diversas entidades, você pode colaborar aí de diversas maneiras aí para os estudos, para o aprofundamento, né, e para as ações e práticas em prol da sociedade. Claro. Nós temos comissões aí temáticas em vários setores, são quase 60 comissões na OAB. Temos uma que vamos agora, Deus quiser, vamos criar, que é a Comissão de Combate às Drogas, né? Inclusive a Socorro França, que é a secretária especial do Governo do Estado para políticas públicas contra drogas, já fez um convite à OAB para a OAB participar desse programa. Eu já fiz aqui uma reunião com ela esse ano já sobre isso, né? E a OAB vai criar uma comissão especial também para ajudar. O crack é um problema muito grave aqui no Estado. E nós temos aqui nossas comissões temáticas, Comissão de Saúde, Comissão da Criança e Adolescente, Comissão aí de Direitos Humanos, futura Comissão de Combate às Drogas, que são comissões aí importantes que vão ajudar aí a sociedade civil organizada, vai ajudar aí de certa forma aí os governos aí de uma forma assim mais aprofundada, porque a OAB nós temos os especialistas, né, as pessoas que estudam
as diversas matérias, nós podemos fazer Temas específicos. dar uma contribuição aí mais aprofundada nesses temas. De que forma, na prática, os advogados interessados de alguma forma em participar de uma comissão, de que forma eles podem proceder? Manda um requerimento lá para a OAB, né? Certo. Com um breve currículo, né? Que é analisado lá pelas pessoas, pelos membros da comissão, pela vice-presidência, para poder ingressar dentro da OAB. O trabalho em comissão é um trabalho assim, muito gratificante, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que está estudando, sei lá, direitos culturais, por exemplo, e você entra na comissão, existem especialistas no assunto que estudam. Você vai se aprofundar no tema. Você se aprofunda, é uma forma de você se aprofundar e é uma forma também, de certa forma, de você aprender muito com os colegas e participar, de certa forma, de assuntos aí práticos do dia a dia, e você pode intervir através da ordem para contribuir, de certa forma, para o bem comum, né? Claro. Doutor Ricardo, nós tivemos recentemente a eleição para a escolha do presidente do Conselho Federal, Isso. cujo escolhido foi o doutor Marcos Vinícius. Como é que o senhor avalia esse processo de eleição do Conselho Federal? Certo. Nós todos fomos a Brasília, toda a diretoria da OAB Ceará, os conselheiros federais, alguns conselheiros estaduais. O Ceará teve uma importante participação nessa eleição. Há 15 anos que não havia consenso, que havia um consenso na OAB e não houve eleição, havia uma aclamação. E esse ano houveram 2 chapas. E o resultado da eleição em prol do Marcos Vinícius foi um resultado muito exitoso, foram 64 votos a 16, foi uma vitória realmente, né? O grupo do Marcos, ele saiu muito bem. O Ceará teve uma importante participação aí nessa eleição, porque apoiou e trabalhou em prol do Marcos, que acreditamos que ele será um ótimo presidente. Ele é um rapaz jovem, talentoso e realmente tem muito jeito, muito traquejo, muito bom relacionamento, uma pessoa fácil de lidar e tem um talento assim natural para gerir, né? Ele já foi o secretário-geral dessa última gestão e está aí agora com essa incumbência importantíssima de ser o presidente aí na nossa OAB, comandando aí quase 800 mil advogados no país. Doutor Ricardo, a OAB Ceará, essa gestão agora reeleita, ela tem se destacado por investimentos significativos na qualificação do advogado, criando inclusive aí o curso para o exercício da advocacia, o curso para o advogado em início de carreira. Esses investimentos na área de qualificação do advogado, eles serão ampliados? Sim, eu acredito que sim. A demanda da OAB é sempre crescente, porque se você imaginar, de 3 anos para cá, nós aumentamos o efetivo da OAB, os quadros, em 5 mil advogados, né? Então, nos próximos 3 anos, vamos, proporcionalmente, nós calculamos aqui, que vamos aumentar em 5.500 ou 6 mil advogados novos. Hoje já são quantos advogados inscritos na OAB? Hoje estamos em 28, mais de 28, né? Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande, né, em abraçar os novos colegas advogados que chegam, né, dar condições de trabalho através das estruturas da OAB, das salas de apoio, né, além disso, dos serviços que a OAB fornece, também da CAAS, e ao mesmo tempo qualificando o profissional, né, para o exercício do trabalho. Geralmente, quando o advogado ele sai da universidade, ele precisa, né, de uma orientação, como ele falar, como se comportar, como se conduzir, como agir dentro da ética, né, além de cursos mesmo preparatórios para o exercício da advocacia na área civil, na área trabalhista, como fazer uma audiência, né, como tratar o cliente, como fazer um contrato de honorários. Esse início é importante para dar um norte para a pessoa ir para o mercado de trabalho já tendo mais ou menos uma noção, né, do que é advogar. Porque advogar é uma função essencial, a justiça, a representação dos interesses da sociedade, e a advocacia é um exercício aí, um sacerdócio, né, de representação dos interesses aí mais diversos. E o advogado tem que ter toda a responsabilidade, todo o cuidado, e cabe a nós, enquanto dirigentes da ordem, proporcionar à classe dos advogados as melhores condições possíveis. A OAB tem esses 2 vieses aí que são bem definidos. Primeiro, voltado para a defesa das prerrogativas, voltado para o exercício da advocacia, voltada para a defesa intransigente
dos direitos do advogado e, ao mesmo tempo, oferecendo aí a estrutura da OAB para os colegas advogados poderem, uma pessoa do interior que esteja precisando fazer tirar uma cópia xerox, tem uma máquina de xerox, tem uma sala, tem um computador, né? Desagravando aí o que acontecer, desembaraçando qualquer coisa que aconteça com o advogado que chegue ao OAB, a gente está lá à disposição 24 horas, lá nós temos um 0800 do Disque Advogado, que qualquer evento a OAB ela sempre está, no caso de prisão de advogados, nós estamos aí sempre vigilantes em relação a isso. E existe um outro viés importante, que é a OAB participando, não é, das querelas, das discussões e das discussões, dos estudos, dos embates sobre temas ligados à sociedade em geral. Temas que envolvam direitos difusos e coletivos. Exatamente. A gente não pode defender uma pessoa, assim, um grupo um interesse de uma pessoa, por exemplo, a gente não teria... Individualmente não, mas a parte coletiva a gente tem essa legitimidade, inclusive processual, né? E podemos até entrar com ações civis públicas, rever tributos, entrar com desagravos e tal. Claro. Mas nós, conversando já esse ano, pretendemos fazer uma gestão colaborativa, porque hoje em dia você entrar na justiça sempre é uma demanda. A justiça está complicada, morosa, né? E nós temos aí um papel de participar desse desembaraço da justiça, para que a justiça ela seja mais célere e, ao mesmo tempo, temos que colaborar com as instituições em geral, né? Em vez de ficar, às vezes, eu vou entrar com ação, às vezes é mais produtivo para todos a OAB se disponibilizar as suas comissões, os seus membros, a sua diretoria, para participar das discussões, ajudar as pessoas, né? Talvez seja mais interessante que você talvez ficar ameaçando de entrar com ações, que a OAB vai... Eu acho que isso, quando é necessário você entrar com ação, você entra com ação, energicamente, quando é cabível, mas talvez a maturidade da diretoria, eu já estou na OAB já tem mais de 10 anos, então a gente vê que funciona muito no dia a dia, na prática, você realmente colaborar com as instituições, né? Isso não quer dizer que você seja conivente ou que você seja chapa branca de ninguém, mas não deixa de ser uma coisa importante você colaborar aí com o governo, com a prefeitura, com o Ministério Público, com a Justiça, fazendo convênio de colaboração, de treinamento, de participação, de discussão sobre informática jurídica, sobre direitos humanos, sobre drogas. É realmente uma participação muito importante. A OAB não pode se fechar em si mesma, né, e ficar entrando com ações civis públicas todo o tempo, querem responsabilizar todo mundo pelos problemas do mundo, que são muitos. Existem os problemas que a gente tem que responsabilizar, mas, ao mesmo tempo, existem as coisas que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, porque nós temos um corpo aí, né, de advogados, nós temos várias comissões, vários especialistas na área aí, que a gente pode, de repente, dar realmente uma contribuição importante para o bem comum, para o bem-estar da sociedade e ajudar as pessoas, e ajudar o nosso país, o nosso estado e os nossos municípios aqui no Ceará. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a OAB Ceará implemente, alcance todos os seus projetos e ações em defesa da advocacia e também em defesa da sociedade. E abre espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né? Deixo aqui já de pronto aqui a minha disponibilidade de atender qualquer colega que apareça lá na OAB. Eu estou na sala da vice-presidência pelo menos todo dia, pelo menos meio expediente por dia, eu estou lá ou de manhã ou de tarde. Né? Só telefonar para a OAB, falar com a vice-presidência. Né? A diretoria está à toda disposição e vamos aqui atender aos colegas, as demandas e tentar fazer o melhor possível para essa gestão ser uma gestão exitosa, que a gente possa cada vez mais honrar a classe dos advogados. Ivelisse. O desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo tomou posse como diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, a SMEC, para o biênio fevereiro 2013 e janeiro de 2015, na última terça-feira, dia 5 de fevereiro, no auditório Desembargador José Maria de Queiroz, da SMEC. Na ocasião também foi empossado o coordenador-geral da instituição, juiz de direito Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho. A solenidade foi comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido.
A escolha dos 2 magistrados para a direção da SMEC aconteceu na sessão plenária do tribunal da última quinta-feira, 31 de janeiro. O plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará, disponibilizado para a categoria pela Caixa de Assistência dos Advogados e pela OAB Seccional Ceará, foi instituído na modalidade de contribuição definida. Ou seja, você define quanto quer contribuir por mês, o que permite um melhor planejamento das suas despesas e possui 2 momentos bem definidos. No primeiro, você investe no seu futuro, aproveitando o auge de sua fase laboral, para constituir a reserva matemática que será utilizada para o pagamento do seu benefício de aposentadoria. Esta é a fase de acumulação. No segundo, você colhe os frutos do seu investimento, recebendo sob forma de renda ou de pagamento único a reserva matemática constituída, que é a fase de percepção do benefício. A OAB Prev assegura ainda envolvimento direto dos participantes na administração do plano, repasse integral da rentabilidade líquida, transparência total por meio de consultas de saldo, extratos, rentabilidade e a possibilidade de dedução das contribuições no imposto de renda, limitada a 12% da renda bruta anual. Não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. Com autonomia, independência e imparcialidade, a Ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, atende diariamente de 20 a 30 cidadãos, advogados e funcionários do Judiciário que procuram o órgão para solucionar conflitos. De acordo com a advogada Vânia Rocha, que está à frente há quase 3 anos, o objetivo é proporcionar a aproximação entre as partes e resolver os problemas, como também valorizar o exercício da advocacia. Dentre os principais motivos que levam o cidadão à ouvidoria da OAB Ceará, localizada dentro da sala do advogado no Fórum Clos Bevilacqua, a advogada destaca o subestabelecimento, a renúncia do advogado no processo, a devolução do dinheiro, a localização do profissional ou algum tipo de explicação. Ainda segundo ela, os clientes não têm a intenção de prejudicar a carreira do advogado. Dos casos mais sérios, Vânia cita a retenção de valores e alvarás e o exercício ilegal da profissão. A resolução dos conflitos é realizada na sala da ouvidoria e mediada por Vânia, que entra em contato com o jurista em questão e o convida a comparecer para uma reunião junto com o contratante. O prazo de resposta ao solicitante é de 15 dias e, dependendo das circunstâncias, os casos podem se resolver no mesmo dia do encontro ou até em 60 dias. A seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco, no programa OAB na TV Mundo Jurídico. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça da Paraíba, inscrições até 6 de março. Tribunal de Justiça de Roraima, inscrições até 27 de fevereiro. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inscrições até 13 de fevereiro. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui. A diretoria da subseção de Aracati, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, tomou posse na noite desta terça-feira, dia 29, para o triênio 2013-2015. A posse aconteceu na sede da subseccional, inaugurada na gestão passada. Assumiu a presidência o advogado João Teobaldo de Souza e o vice-presidente Lúcio Telmo Meireles. A posse da nova diretoria da subseção da OAB Ceará de Juazeiro do Norte aconteceu no dia 25 de janeiro no espaço Luz Buffet. Com as presenças das comissões e de delegados dos municípios vizinhos, a solenidade contou com discursos do presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e do presidente da subseccional de Juazeiro do Norte. O incêndio ocorrido na Boate Kiss, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vitimou 237 pessoas, criou um verdadeiro estado de alerta em todo o Brasil. E para falar sobre as consequências decorrentes deste incidente na seara jurídica, nós conversamos agora com o advogado e mestre em Direito Constitucional, Dr. Cid Marconi. Dr. Cid, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. O prazer é meu e quero não só agradecer o convite que me foi feito, mas parabenizar também pelo programa que hoje tem uma grande atuação dentro da nossa cidade, do nosso estado e pela internet também, que a gente acompanha no Brasil inteiro. Obrigado.
Doutor Cid, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação deste incidente ocorrido no Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria. Na sua opinião, houve omissão por parte dos poderes constituídos? Com certeza, porque a lei de uso e ocupação do solo urbano, ela remete esta responsabilidade para o município. Então, o município é quem é dono da terra e que diz o que é que pode e como pode ocupar e quais são os tipos de negócios que podem ter dentro do município. Aqui nós temos o Código de Obras e Posturas do município, onde ele remete para a sua responsabilidade a questão do alvará de funcionamento, a questão do habites. Então, tudo isso, o município, com certeza, ele tem responsabilidade e deve ser também o órgão competente dentro do município, no caso lá de Santa Maria e aqui de Fortaleza, o órgão competente para controlar toda essa documentação, essas informações. Também o Corpo de Bombeiros, que inclusive lá na Boate Kiss, no caso de Santa Maria, tinha feito uma revisão no estabelecimento, tinha fiscalizado o estabelecimento e agora também nós verificamos que as empresas que foram contratadas para fazer a segurança daquela boate tinham ligação com policiais do Corpo de Bombeiro, então isso vai agravar um pouco mais, embora o Corpo de Bombeiros lá do Rio Grande do Sul só vá se manifestar após a apuração de todos os fatos, mas o Corpo de Bombeiros também tem responsabilidade. Não podemos deixar de responsabilizar os sócios da casa de show, nem quem causou o incêndio, né, que a pessoa responsável pela banda, inclusive também essa repercussão da compra dos fogos, o depoimento. Então isso tudo vai ter que ser analisado, mas eu acredito que todos eles tenham responsabilidade perante o incêndio e o acidente que ocorreu naquela boate. O senhor falou na questão do alvará de funcionamento. Gostaria que o senhor especificasse um pouco mais. O alvará de funcionamento ele tem que ser submetido a renovações anuais, não é verdade? Exatamente, depende da legislação de cada município, mas o correto é que anualmente, pelo menos anualmente, esse alvará seja renovado. Tendo em vista que algumas modificações no prédio, que foi o caso lá que foi feito, a questão da proteção acústica, porque um empreendimento deste porte, ele pode causar sérios danos ao meio ambiente, entre eles a poluição sonora. E então, pela proteção do barulho, a proteção da poluição sonora, foram realizadas algumas modificações dentro do prédio. E essas modificações não tiveram o cuidado, na hora de realizar as modificações, de ter a prevenção contra o incêndio, o uso de alguns produtos que são combustíveis, que não pode acontecer de forma nenhuma. Doutor Cid, no que diz respeito ao falecimento, ao óbito dessas pessoas, a imprensa nacional, a grande imprensa, fala na possibilidade dessas pessoas serem responsabilizadas por homicídio culposo. Na realidade, existe uma interpretação, um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, de que se há previsibilidade com relação ao acontecimento, ao ocorrido, e mesmo assim o agente assume o risco, essas pessoas poderiam responder, então, por dolo eventual, não é verdade? Exatamente. No caso, precisamos analisar tudo o que aconteceu. Seria muito precoce dar uma opinião. Mas há uma possibilidade. Respeito. Existe a possibilidade, logicamente, porque se você tem a previsão do que é que pode acontecer e assume o risco, e a responsabilidade é sua nesse caso, né? Então, o que aconteceu na boate, nós vamos apurar agora. O que eu tenho conhecimento é o que a imprensa noticiou, mas ainda tem muitos depoimentos, a perícia ser concluída, e para examinar de quem foi realmente a responsabilidade. Todos são responsáveis, não tenho dúvida disso. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora, quais são, na prática, os desdobramentos na seara jurídica deste ocorrido, deste incidente? Sem dúvida nenhuma, na área criminal, que nós acabamos de falar, questão da culpa ou dolo, essa é fundamental, né? E que é acredito que para quem concorreu para o incidente vai pesar mais. A outra questão é a questão financeira. Com certeza vão surgir muitas ações de indenização por danos morais, materiais, aquelas pessoas que ficaram com resquícios no pulmão, as que morreram também, muito embora isso tudo não vá
trazer de volta aquelas pessoas que morreram ou nem vai tirar a cicatriz daquelas pessoas que se acidentaram naquele momento. Mas nós teremos esses dois vieses, civil e penal. E a questão também da lei de responsabilidade do próprio dirigente da prefeitura, o prefeito e dos órgãos competentes do Corpo de Bombeiros, e também a repercussão nacional e mundial que esse caso trouxe. Eu acredito que agora a questão de educação das pessoas em termos de cuidar para onde está indo, para saber se existem os equipamentos de segurança, se existem as normas que estão sendo cumpridas de cada estabelecimento. Acredito que hoje todo mundo que vai a um restaurante procura logo saber onde é a porta de saída de incêndio. Inclusive em Fortaleza nós tivemos nessa semana que passou um incêndio em um restaurante. E 2 anos atrás, um prédio residencial também, né? Então, assim, isso tudo, acho que vem agora a discussão da sociedade, e esta discussão será salutar. Mas tivemos que perder várias vidas, né? O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Bem, eu agradeço mais uma vez e quero dizer que a sociedade, você, enfim, quem quiser contar com a minha colaboração, eu estarei pronto para colaborar e tentar também fazer com que a segurança seja maior, não só em restaurantes, buffets, casas de shows, como também a questão da bebida alcoólica para menores de 18 anos. Ivelise. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 22 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Até lá!